Eu comecei a trabalhar na Fundação Liberato em 2011. Eu fiz o concurso em 2010 e em 2011 eu entrei aqui. E aí a primeira coisa que eu me aproximei assim, foi justamente da organização do CIET, né? Tinha um papel ali embaixo do ponto dizendo pessoas que querem colaborar na organização do CIET, deixa o seu nome, o contato aqui. E aí eu deixei, e aí trabalhei aquele ano ajudando na organização, pensando o formato, pensando as palestras. Eu acho que o coordenador era o professor Irineu, da eletrônica, não me lembro exatamente se era ele. Mas a gente fazia as reuniões ali no DPPI e pensava o evento. E aí no ano seguinte, em 2012, por indicação do Irineu, eu acabei assumindo a coordenação. E foi bastante desafiador para mim, porque eu era bastante jovem, tinha acabado de chegar no Liberato, ainda estava entendendo o funcionamento das coisas, entendendo toda a dimensão da Mostratec, entendendo a importância também do CIET dentro da Mostratec. Foi bem difícil, né? Mas a gente trabalhava em equipe, tinha toda uma comissão, sempre tem essa característica de um trabalho colaborativo, então é uma comissão que organiza, que pensa a temática, que pensa a própria distribuição das atividades, né? Tanto é que, se tu for ver a programação do evento, ele muda todo ano, né? O formato muda sempre, nunca é igual, né? Então, às vezes 2 dias, às vezes 3 dias, com palestra, com mini curso, com um monte de coisa. Eu acho que em 2012, quando eu estava na coordenação, foram 3 ou 4 dias de evento e a gente tentou diversificar um pouco o formato, né? Com palestras de manhã, né? Uma palestra geral de manhã e depois de tarde mini cursos e temáticas variadas, né? E eu acho que dos palestrantes que a gente trouxe, o que eu mais me lembro, assim, que me chamou muita atenção pela discussão, foi a professora Maíra Baumgarten, que é da Sociologia, do PPG da Sociologia da URGS, e que trabalha com uma perspectiva bem diferente assim, de ciência, tecnologia e desenvolvimento, né? Ela trabalha uma ideia de uma tecnologia social, né? E eu acho que isso trouxe um impacto assim, para quem estava ouvindo, para a plateia, porque eu acho que eles estavam esperando um outro tipo de palestra, no sentido de algo de valoração e também uma perspectiva acrítica do desenvolvimento da tecnologia, né? E ela trouxe todo um outro viés teórico e bastante crítico da ciência dentro da escola e de como que isso pode ser trabalhado de diferentes maneiras, já pensando numa perspectiva de desaceleração do mundo tecnológico, né? Pensando na ideia do antropoceno, pensando na possibilidade, né, do fim do mundo, né? Não com essas palavras, mas eu acho que isso há 11 anos atrás trouxe assim, como assim? Não é isso que a gente estava esperando. Mas eu achei super interessante, eu acho que plantou assim, várias interrogações nos professores, né? E os mini cursos, eles aconteciam num espaço, no mezanino, e tinham temáticas bem variadas. E eu lembro que sempre tinha público, as pessoas se inscreviam e me pareceu que aquele formato trouxe possibilidade de participação, né? Tinha até uma mesa redonda que era só com troca de experiência entre os próprios professores, orientadores dos trabalhos, e isso era bem legal, porque os professores, eles ficam acompanhando os seus alunos e a comunidade em geral também era aberta para todos os professores dos municípios, da Novo Hamburgo, São Leopoldo, né, quem quisesse participar. E eles tinham espaço, então, para ouvir e também para falar, né, para trocar experiências. Eu acho que, num sentido geral, foi um momento bastante desafiador, mas também, olhando agora, me parece que foi uma experiência bem construtiva, assim, que me amadureceu bastante, eu acho, enquanto profissional, né? Enquanto organização de evento, que é sempre um desafio. Com certeza. Então, aproveitando esse gancho para falar sobre
a importância do CIET sendo um seminário que fala de educação tecnológica, né? Um tema que é bastante abrangente, mas sobre o qual muitos educadores querem ouvir aqui da nossa região e também aqueles que vêm de fora. Então, qual é a importância de se ter um seminário que queira tratar desse assunto, que queira falar sobre a aplicação da tecnologia para a educação e como a gente faz para manter essa ideia viva, né? Que persista por mais tempo? Eu acho que o CIET ele tem essa importância de ser um evento paralelo à própria Mostratec, né? Então, é um espaço em que os professores que são orientadores dos projetos e professores visitantes, né, podem ter acesso a novas informações, podem ter acesso a novas perspectivas, e é também um momento de reflexão, né? E é um momento de muita troca, né? Eu me lembro que quando eu estava na coordenação veio uma comitiva bastante grande do México, muitos professores mexicanos, e eles estavam felicíssimos de poderem participar e falar e ouvir. Inclusive um deles foi palestrante no CIET também. Então, e discutir educação tecnológica, pensando que a gente é uma escola técnica, eu acho que é super importante, porque também há de se pensar o mundo e a educação tecnológica a partir de uma perspectiva crítica, né? E o CIET é uma possibilidade disso, porque trocando experiência e ouvindo outras pessoas, a gente pode alargar a nossa capacidade de interpretação do mundo, né? E a partir disso pensar outras possibilidades de educação tecnológica, né? Não necessariamente vinculado a um mercado, né? Não necessariamente vinculado a uma produção em série de alguma coisa, né? Sim. Mas também possibilidades de transformação com coisas que a gente já tem, né? Talvez repensar esse modelo de ciência. Sim, com certeza, muito potente, né? As possibilidades que existem dentro do CIET. Também é legal a gente falar sobre algum desafio, alguma coisa que tenha sido realmente um percalço, assim, na hora de organizar o CIET. Já que a gente está falando do histórico, né, nem tudo são flores, então alguma coisa deve ter sido bem complicada. Eu acho que assim, o mais difícil para mim foi justamente entender que eu era a coordenadora, sendo que eu tinha 1 ano e pouco de casa, né? Eu ia falar essa palavra, mas 1 ano e pouco trabalhando aqui como funcionária da Fundação Liberato. Eu era uma jovem, sendo mulher, né? Então várias coisas assim, eu acho que trouxeram elementos a mais nessa dificuldade, né? Mas eu acho também que é sempre difícil sentar e começar a organização do evento, porque primeiro tu tem que definir uma temática, essa temática vai dar todo um norte da perspectiva de como que vai ser trabalhado, quais vão ser os enfoques, que tipo de profissional tu vai chamar para fazer a programação, que tu vai convidar para ser palestrante, para falar para os professores, porque isso tudo tem a ver com um viés de percepção de mundo, né? Porque tu pode ou fazer algo mais direcionado, objetivado, ou tu pode trazer palestrantes que justamente, ao invés de fecharem portas, vão abrir muitas outras, né? Sim. E eu acho que é difícil tu chegar nesse consenso do que vai ser trabalhado, né? Do tipo, vai ser essa temática, essa vai ser a programação. E também uma coisa que eu me lembrei agora é toda uma dificuldade de gerenciar os recursos, né? Porque o CIET é um evento paralelo, é um evento importante, mas ele talvez não tenha a dimensão financeira da sua importância. Não, está errada essa frase. Talvez não se tenha, a escola não tenha a capacidade de valorizar financeiramente mais o evento, né? Então a gente tinha que, com poucas possibilidades de recurso, maximizar, assim, fazer o máximo de coisa que se podia. E eu acho que todo mundo tem sempre, dentro das suas possibilidades de gerenciamento, tem feito coisas bem interessantes, né? Mesmo com as limitações. Sim. Então agora falando um pouco sobre a aplicação das temáticas que vem com o CIET na sala de aula, sobre a prática disso. Já teve algum caso de uma palestra que te trouxe um assunto, que resolveu levar isso para a sala de aula, trabalhar com os alunos, ou que
vê que existe essa possibilidade de integrar a sala de aula com as temáticas apresentadas no seminário? Olha, eu acho que essa palestra da professora Maíra, que eu comentei lá no começo, foi uma palestra que em mim mesma trouxe muitas questões, sabe? E a partir daquela palestra eu comecei a introduzir nas minhas aulas esse momento de reflexão sobre o futuro, sobre a nossa capacidade de transformação, pensando que isso aqui é uma escola técnica, pensando nessa ideia do antropoceno, o uso do plástico, a capacidade de reciclar coisas, né? Redimensionar consumo, né? Então eu acho que no meu cotidiano, na minha prática de sala de aula, eu procurei inserir isso, né? Eu estudei várias coisas relacionadas a isso porque eu comecei a me envolver com essa temática, né? Eu acho que é um evento muito grande e em cada professor, em cada prática, em cada um que escuta, as temáticas reverberam de um jeito diferente, né? E eu posso dizer que todo mundo que vem para a Mostratec, que vem para o CIET, volta para casa de um jeito diferente, pelas palestras que ouviu, pelas trocas que fez, pelas perguntas que conseguiu fazer a partir das coisas que ouviu, né? Porque eu acho que o mais interessante de tudo isso é tu conseguir pensar o mundo com novas perguntas, para aí sim pensar novas possibilidades de pesquisa, de estudo, de desafio, de práticas dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que o mais interessante é quando tu encontra essas novas perguntas, ao invés de novas respostas, né? Porque aí a partir disso tu constrói um mundo de possibilidades, né? Com certeza. Às vezes vale mais ter um questionamento do que uma resposta, né? Porque te faz ir mais longe, mais adiante. Verdade. Agora sobre os alunos, a participação deles no CIET. Eu perguntaria como foi nos teus anos de organização, participando, né? A adesão dos alunos e se pensa em alguma forma de que a gente pudesse ter maior participação, né, do corpo discente no CIET também, trazer aos alunos esse interesse pelo lado pedagógico em entender os assuntos que estão mais em voga sobre educação, porque é algo que também nos toca, né, mas que parece que a gente não tem uma participação tão grande por não ter muito contato com esse tipo de discussão. Eu não me lembro se no ano que eu estava lá tinha alunos participando. Eu não me lembro se teve momentos para os alunos, mas eu acho que até que não. Mas eu me lembro de outros que eu fiz algumas participações mediando mesa, fazendo alguma coisa, que tinha alunos ouvindo, alunos principalmente do 4º ano, e ex-alunos falando sobre as suas práticas de estágio, sobre a sua inserção no mercado de trabalho, né, e sobre essas questões iniciais da vida, assim, né, da vida profissional. E eu acho que seria interessante, mas também bastante desafiador, pensar temáticas que envolvessem mais os alunos, né? E eu entendo assim que esse seria um evento para talvez agregar alunos do 3º ano, do 4º ano, que já têm um pouco mais de maturidade, já têm a capacidade também de refletir um pouco mais, né, com alguns elementos da sociologia, da filosofia, né, sobre o mundo, né, que eles vão trabalhar daqui a pouco, né. Mas eu não sei necessariamente, não sei te responder como que os alunos poderiam participar mais ou serem contemplados de alguma maneira. Sim. Essa foi uma pauta que surgiu em outras entrevistas, então acho que é um assunto também legal de conversar. E agora, por fim, queria perguntar sobre as perspectivas para o futuro do CIET. Quais tu acha que vão ser os temas que vão aparecer, o formato que o evento vai ser realizado, né? As mudanças que vão acontecer aí nesses próximos 30 anos de seminário. É muito tempo, mas... É muito tempo. Olha, primeiro eu espero que daqui 30 anos eu não esteja mais trabalhando aqui, que eu esteja aposentada e vindo só para passear na Mostratec, bem de vez em quando.
Mas eu não sei, eu acho que a nossa tendência, pensando que isso aqui é uma escola técnica, pensando que ela vai resistir aos desafios do nosso tempo, vai continuar existindo, eu imagino que o CIET, ele tenha que se tornar justamente esse espaço de reflexão sobre as nossas práticas, né? Sobre pensar como que nós, professores, orientamos os trabalhos de pesquisa dos alunos, que tipo de trabalhos são esses, como que esses trabalhos podem contribuir para um futuro melhor, para um futuro mais longevo da nossa humanidade, para que a gente tenha também mais qualidade de vida. Isso não significa necessariamente que os alunos devam fazer protótipos, que sejam coisas mercadológicas, mas que os alunos possam pensar o mundo e construir práticas de pesquisa e de ciências relacionadas à construção de um bem comum, a coisas coletivas e não individualizantes, né? Como a gente muitas vezes vê, percebe e até fomenta, né? Nas práticas de sala de aula. Então eu acho que o desafio do CIET é trazer questões problematizadoras, falas que sejam desacomodadoras, que nos façam refletir sobre a nossa prática, sobre o mundo e como que como que os professores podem trabalhar isso com os alunos, né? Para que a gente tenha um futuro coletivo, tenha um futuro juntos, né? Trabalhando em conjunto. Com certeza, uma boa perspectiva, eu acredito. Então, conseguimos abordar várias questões aqui, foi uma entrevista muito bacana mesmo. Agradeço pela sua participação. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, bem por fim. Não sei, agradeço a oportunidade de ter sido ouvida e lembrada, né, por esse momento que foi bem marcante no meu início aqui da escola, foi muito desafiador e hoje em dia é uma memória interessante. Obrigada, Júlia.